Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui nesse espaço para trazer o conteúdo de mais uma aula do curso básico de Espiritismo, que é totalmente online, oferecido pelo Núcleo Fraterno Samaritanos. O tema da nossa aula de hoje é o Livro dos Espíritos, é fazer um esboço desse livro, que é o primeiro livro da codificação, que nos serve como referência para a nossa evolução espiritual. É o livro que todo espírita deve conhecer para, assim, poder realizar a prática religiosa de conexão com o plano espiritual, de conexão com o divino, de uma forma diferenciada quando comparamos com as outras religiões, de uma forma que estejamos livres de verdades prontas, de dogmas, de mistificações, eh, de idolatrias, que tanto prejudicam a nossa conexão com o plano espiritual. Então, iniciando a aula, eu quero aqui lembrar que tudo começou por volta do século XIX, quando Kardec, que ainda se apresentava publicamente com o nome de Denisard Hippolyte Léon Rivail, começou a ter contato com o fenômeno das mesas girantes. Ele, na verdade, no início se mostrou bastante relutante, porque achava que era uma atividade pueril, uma atividade lúdica. Então, ele resistiu aos primeiros convites para participar dessas reuniões, que eram reuniões feitas normalmente em ambiente doméstico, e que normalmente tinha uma finalidade simplesmente de diversão. Mas, de tanto o convidarem, ele acabou indo, e, para sua surpresa, ele realmente percebeu que havia algo diferente do que ele imaginava, porque ele não notou nenhum princípio de fraude, nada que atentasse contra a sua inteligência. Na verdade, ele foi convidado a participar de uma reunião na casa dos Baldins. E o Baldin tinha duas filhas, e essas duas filhas é que comandavam a sessão mediúnica, duas filhas que hoje seriam meninas ainda, adolescentes, pré-adolescentes, com 14 e 16 anos, mas que produziam respostas às perguntas feitas, ah, respostas com uma qualidade intelectual, com uma qualidade de conteúdo que fazia com que Kardec visse algo de diferente naquela atividade que a princípio parecia ser totalmente lúdica. E ele, meio que em choque, vamos colocar assim, pelas suas primeiras experiências, resolveu estudar a fundo essas atividades para tentar, a partir daí, encontrar as respostas do porquê daquelas ocorrências. E aí ele começou, como já foi colocado em outra aula,
a participar de várias sessões mediúnicas, não só na casa dos Baldwins, mas também em outras casas. Em especial, existia uma sessão mediúnica onde participava a médium Ruth Jafé, que era mais velha que as duas filhas do Baldwin, e que produzia respostas ainda mais incrédulas em termos de conteúdo, de qualidade da resposta. Respostas que, da mesma forma que das irmãs Baldwin, fugia muito a capacidade e conhecimento das médiuns. Inclusive, da Jafé, ele teve acesso a um caderno com mais de 500 respostas, pelo que foi levantado. E ele reusou as respostas que ele obtinha na casa dos Baldwins para cruzar as informações com as respostas que ele obtinha da Ruth Jafé. E consolidou na primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha 501 questões. No lançamento dessa primeira edição, em 18 de abril de 1857, ele conheceu uma outra médium, também adolescente, que já tinha publicado um livro, na verdade é uma biografia, e que pela qualidade da biografia que ela escreveu, ela era bastante conhecida como médium. Ela fez a biografia de São Luís, rei da França, e também da Joana d'Arc. Na época do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, ela tinha lançado só a biografia de Joana d'Arc, mas essa biografia já fez ela ficar bastante conhecida. 2 anos depois do lançamento dos Espíritos, ela lançou a biografia de São Luís. O fato é que Kardec ficou encantado com ela, na conversa que ele teve em particular com ela e com os pais, que ele utilizou ela para fazer o segundo lançamento do Livro dos Espíritos, que se configurou, né, na segunda edição do Livro dos Espíritos, com 1.019 questões. Na verdade, ele usou mais a irmã Dufault, que era o nome dessa menina, como uma revisora das informações que ele já tinha. Porque tanto as irmãs Baldwin como a Ruth Jafé se afastaram por motivos diferentes. As irmãs Baldwin, porque casaram, na época casavam-se muito cedo, e saíram de Paris, foram para o interior da França, e a Ruth, que era mais velha do que as Baldwin, também
se afastou de Kardec, mudou de Paris, acredito que ela tenha se casado também, mas existem informações controversas aí. O fato é que ele ficou sem as médiuns principais que ele usava. Ele fala isso na revista do livro, ele fala isso na revista Espírita, para construção do Livro dos Espíritos, mais de 10 médiuns, mas as principais foram as irmãs Baldin e a Ruth Jafé. E ele ficou, então, sem as principais médiuns para terminar, fazer a segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, ele, de posse das anotações, com essas cerca de 500 questões que ele obteve de um frequentador das sessões da Ruth Jafé, com as informações da Irmãs Dufour, ele, então, completou o Livro dos Espíritos, montando assim, então, a segunda edição, que foi lançada em 1860. Então, a primeira em 1857, e depois a segunda edição, com o dobro de questões, 1.019 questões, em 1860. Então, na verdade, o Livro dos Espíritos teve como instrumentos da espiritualidade muitos médiuns participando do processo. Mas os principais foram as irmãs Baldin e a Ruth Jafé, na primeira edição, e para a segunda edição, a Ruth Jafé, mas só com as suas anotações, que Kardec teve acesso, através de um caderno de uma pessoa que acompanhava todas as sessões, antes de Kardec, inclusive, na casa onde Irmãs do Fogo ela incorporava, e a participação, então, da Irmãs do Fogo como revisora, como opção de múltipla constatação para Kardec, para ele, então, tivesse a capacidade de produzir esse segunda edição do livro. Então, o fato é que o Livro dos Espíritos, ele, depois de pronto, ele atingiu o número de 1.019 questões, que é o que nós temos hoje, a versão final que chegou até os nossos tempos. Mas Kardec deixou claro que o Livro dos Espíritos era só a ponta de um iceberg, que a doutrina espírita teria que ser desenvolvida e estava e estaria sempre em construção, porque ela tinha que estar sempre em acordo com a ciência e com a filosofia, ou seja, ela teria que ser racional e lógica. Tanto é que o próprio Kardec expandiu o conteúdo do Livro dos Espíritos depois do lançamento do Livro dos Espíritos nesse salão da Royal Society. Kardec expandiu o Livro dos Espíritos nos outros livros, né, que nós conhecemos formando o Pentateuco, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então, o Livro dos Espíritos, né, ele tem 4 sublivros ou 4 partes, e cada uma dessas partes é que deu origem aos outros 4 livros que compõem o Pentateuco. Quer dizer, o próprio Kardec expandiu o conteúdo do Livro dos Espíritos, e ele já deixou claro que o conteúdo da doutrina espírita era um conteúdo dinâmico, que o conteúdo que ele conseguiu
consolidar do plano espiritual, era a base de uma nova ciência, de um novo conhecimento, mas que de modo algum era a palavra final. E ele, inclusive, deixou uma metodologia, um método científico de uma nova ciência, para que a doutrina pudesse, de maneira dinâmica, se expandir, mas sempre respeitando a razão e a lógica, sempre respeitando a ciência e a filosofia. Então, nós temos o Pentateuco, sendo que o Livro dos Espíritos serviu de base para a expansão, né, dos outros, da doutrina e construção dos outros livros. Então, o Livro dos Espíritos tem 4 partes, e cada uma dessas partes serviu de referência para que Kardec escrevesse os outros 4 livros, sempre com o apoio da espiritualidade. Na verdade, Kardec foi só o codificador, né? Ele, de posse das informações que ele conseguia obter do mundo material, através dos médiuns, que entravam em contato com o plano espiritual. E, com o apoio do Espírito da Verdade, que o ajudava a consolidar essas informações, ele codificou o Pentateuco, os 5 livros que compõem a base da doutrina espírita. Não são livros sagrados, porque eles representam o conhecimento da doutrina espírita na época de Kardec. Mas, como o próprio Kardec colocou, né, eles têm que evoluir de acordo com o conhecimento humano, em acordo com a ciência e com a filosofia. O Livro dos Espíritos, depois de uma introdução, aonde Kardec coloca os motivos e a importância da ciência espírita, dessa nova área do conhecimento humano, ele coloca o seu prolegômenos, que seria nada mais que a apresentação do livro. Então, tem a introdução, depois da introdução vem o prolegômenos. E no prolegômenos, ele começa com essa rama de vinho, querendo representar, de acordo com a sua própria descrição, nessa rama, o espírito humano em evolução, aonde a rama em si, com a sua folhagem, representaria o corpo físico. A seiva que manteria e que daria a vida para essa rama seria, então, o espírito, a alma da consciência que habita a seiva. E o cacho de uva, as uvas, seriam um fruto. Ou seja, quanto melhor fosse a qualidade da seiva, do espírito, num corpo físico adequado, melhor seria o fruto. Ou seja, a seiva, o espírito vivifica o corpo físico para que ele produza boas obras, bons frutos. Como Jesus colocou, conhece-se a boa árvore pelos seus frutos. Então, no Prolegômenos, Kardec nos apresenta o livro, como ele construiu o Livro dos Espíritos. E, em seguida, ele começa, então, a descrever o conteúdo de cada capítulo, de cada livro que compõe o Livro dos Espíritos.
Então, no prolegômeno, ele faz um breve resumo da doutrina, colocando os princípios básicos. Nesse slide, está colocando alguns dos princípios, mas nesse slide não esgota todos os princípios da doutrina espírita. Veja bem que são princípios, não são dogmas, ou seja, não são verdades prontas, verdades que não podem ser discutidas, questionadas, repensadas. Mas um dos princípios, então, da doutrina espírita é a existência de Deus, que é eterno, nunca teve início, nunca vai ter fim, é imutável, porque se ele fosse mutável, ele não seria perfeito, é único, porque na dualidade nós já temos o contraponto. Então, se ele é perfeito e é imutável, pode ter um. Tudo ele pode, onisciente, onipresente, onividente, e soberanamente é justo e bom. Ou seja, a providência divina é perfeita, portanto, a sua justiça também o é. Mas são postulados que consolidam o princípio da existência de um Deus, que seria a causa primeira de todos os efeitos do universo que nós conseguimos perceber. Outro princípio é que essa entidade, essa potência é que deu origem ao universo, é uma das formas dele se manifestar. Ele criou o universo há 13,8 bilhões de anos atrás, o universo conhecido pelo homem, e continua criando até hoje. Então, é uma das formas que ele se manifesta no ato de criar, e ele cria o tempo todo, inclusive a vida. Que o plano espiritual é o mundo normal, que o plano material, o corporal, é só uma pequena porção, é um vislumbre, uma exceção ao mundo normal, que é o plano espiritual. É uma vírgula. E a alma é o espírito quando está encarnado, então, vivendo essa vida na matéria. Mas ainda se poderia colocar ainda outros princípios que estão colocados no livro dos Espíritos, como, por exemplo, da reencarnação, como o da comunicabilidade entre os espíritos que estão encarnados e os desencarnados, a multiplicidades de planos existenciais, de mundos existenciais, na imortalidade do espírito, não na eternidade, mas na imortalidade do espírito, porque ele teve um início que é o próprio divino, então ele não é eterno, ele é imortal. Então tem outros princípios, mas são princípios, não são dogmas. Isso tem que ficar bem claro. Então, começando com o livro primeiro, ele fala das causas primárias. Então, ele é obrigado a falar do próprio Deus. Então, primeiro livro, composto de 4 capítulos, né? Ele começa no capítulo 1 falando de Deus, colocando as propriedades de Deus, as formas com que Deus se manifesta, que são basicamente duas, através da criação e através das suas leis universais e divinas. E essa revelação contida no Livro dos Espíritos faz toda a diferença, porque traz aí o caráter divino da revelação da doutrina espírita, mas também traz o caráter científico da doutrina espírita, fazendo com que a doutrina espírita não seja uma mera religião. Ou seja, ela casa com a ciência, anda, cresce, se expande, evolui de mão dadas com a ciência, sem se chocar com a ciência. Então, isso é muito importante, essa visão, né? O Deus
pensado por Kardec, não é um Deus panteísta, um Deus que é criatura, criador e criatura ao mesmo tempo, mas que não é um Deus teísta, pura e simplesmente, ou seja, uma entidade que é a imagem e semelhança do homem, no sentido que tem desejos, tem sentimentos, pensamentos, defeitos. Não, é uma entidade que nós não conseguimos descrever, mas a gente percebe, sente a sua existência. Que nós, como seres relativos, não temos como descrever o divino absoluto, mas a gente entende da sua existência como causa primeiro daquilo que existe, porque até por uma questão lógica, não dá para se imaginar algo existindo sem uma causa, ou seja, não dá para se imaginar um efeito sem ter sido provocado no momento anterior. Essa causa que provoca o universo que nos cerca, incluindo a nós mesmos, é o que a doutrina chama de Deus. Mas o que é Deus? É a causa primeira. Quem é Deus? Aí é uma pergunta que nós não temos como responder, porque foge à capacidade de nós como consciências relativas. No capítulo 2 do Livro dos Espíritos, fala sobre o fluido cósmico universal. E no seu capítulo 3, né, ele fala como se dá a criação através da manipulação desse fluido cósmico universal. Então, de acordo com a nossa doutrina, no Livro dos Espíritos, em seus capítulos 2, capítulo 3 e capítulo 4, ele explica como se dá a criação do universo. Então, o fluido universal, que é o hálito do divino, ele se condensa e nessa condensação ele cria o universo que nos cerca. A palavra fluido era a palavra que no tempo de Kardec era utilizado no lugar de energia. A palavra energia começou a ser utilizada no início do século XX. Na época de Kardec, a expressão utilizada para a palavra energia era fluido. Então, fluido universal, energia universal, é a mesma coisa. Então, esse fluido universal é o hálito do divino, é um dejeto, portanto, do divino, e ao se unir, ao se atrair, cria-se o universo que nos cerca. O fluido vital é aquilo que dá vida para o fluido universal que foi condensado. Então, é a soma do fluido universal com o fluido vital que cria a consciência no fluido universal condensado. Sem energia vital, o fluido vital condensado não tem consciência. E é essa consciência inicial, conhecida também como mônada, que ao habitar um corpo
criada através da condensação do fluido universal, é que nós chamamos de vida. Então, todos nós, cada um de nós, somos consciências em evolução que começamos a experimentar o plano material há bilhões de anos atrás, nos manifestando de maneira bem simplória em materiais inanimados, onde começamos a ter as primeiras sensações de calor, frio, pressão, forças de tração, torção, perceber a umidade, o vento. E à medida que essa consciência vinculada a um corpo ganha de maneira quantitativa em sapiência, em conhecimento, ela vai dando saltos qualitativos para poder se manifestar de maneiras mais sofisticadas, e assim evoluindo através dos diferentes reinos, mineral, vegetal, animal e hominal, onde estamos hoje. Onde a consciência ganha o total livre-arbítrio, porque ela reconhece de maneira plena a si própria. Mas a evolução não termina no reino nominal. Então, a consciência continua a evoluir e usar o plano material como uma forma de validar os seus aprendizados, as suas consciências, as suas experiências, o seu conhecimento. Ou seja, a experiência na matéria da consciência que cada um de nós somos é uma oportunidade de validarmos a nossa evolução. É como se fosse uma prova de concurso. Nós encarnamos no plano material para comprovar uma consciência, uma ciência, um aprendizado. E assim a coisa rola. Então, o primeiro livro do que faz parte do Livro dos Espíritos, ou o primeiro capítulo, que é composto de 5 itens, ele nos conta, então, né, de Deus, de suas propriedades, de sua forma de se manifestar, e nos fala de maneira genérica, mas de uma forma bastante racional e lógica, de como se dá a criação do universo, incluindo aí dos espíritos, e de como eles evoluem, né, através dos diferentes mundos, dos diferentes reinos, para se manifestar. Bem, a morte, como conhecemos normalmente, na verdade, é só uma mudança do estado de manifestação da consciência. Quando a energia vital que a consciência, que o espírito tem, não é suficiente para manter o corpo orgânico, a matéria biológica em funcionamento, dá-se então aquilo que nós chamamos de morte física. Como a consciência, como o espírito não consegue, porque falta energia vital, falta energia, o fluido vital acabou ou não é mais suficiente para manter a máquina biológica funcionando, a consciência, então, fica livre do mundo material. Ela vai se manifestar só nos planos espirituais, até ela ter uma outra oportunidade de, novamente, né, consolidar um corpo físico
para, habitando nesse corpo físico, poder ter mais uma sequência de vida na matéria. Então, na verdade, um espírito não morre. O espírito, como já foi colocado, ele é imortal. O que ele passa periodicamente é por experiências na matéria, mas que essas experiências é por um tempo determinado, enquanto ele tem energia vital para manter a máquina de manifestação no plano físico funcionando. Essa energia vital, ela pode, muitas vezes, ser exaurida de uma forma mais rápida através de vícios, através de mau uso, né? Da má captação de energia, e, com isso, a morte física ocorrer num tempo menor do que poderia ser. Mas, a princípio, a energia vital é um mérito que o próprio espírito ganhou, e é o suficiente para ele ter uma determinada experiência. Mas, às vezes, é abreviada, mesmo porque, às vezes, acontecem ações, eventos não planejados, não esperados pela consciência quando encarna, um acidente, por exemplo, uma doença, e ele não consegue completar os objetivos de uma encarnação. Mas o fato é que o espírito nunca retrocede no seu grau de consciência, na sua evolução. Por pior que seja uma existência na matéria, uma encarnação, ele sempre progride, porque, no mínimo, ele aprende como não deve proceder. Ele ganha em experiência. Então, a vida na matéria é uma vírgula na existência imortal do espírito, mas essa vírgula na imortalidade do espírito é uma oportunidade única de vivência, e ele precisa aproveitar de forma plena. Bem, aí começa então o segundo livro, a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é composta essa por 11 capítulos e não por 5, como é o primeiro livro. E aí ele vai destacar, né, a relação do espírito, da consciência em evolução, com o resto do universo que lhe cerca. Então, no capítulo 1, ele vai colocar de como se compõe o espírito quando ele está vinculado à matéria. Então, ele fala aí de perispírito, ele fala aí de pontos de força, ele fala aí de corpos espirituais. Enfim, ele descreve, nesse capítulo 1, são 11, né? Mas nesse capítulo 1 do livro 2, do Livro dos Espíritos, ele descreve o corpo espiritual interagindo com o corpo físico. Depois ele coloca, né, uma classificação dos espíritos de acordo com o seu grau evolutivo. Os espíritos, então, não são todos iguais, mesmo porque eles foram emanados do divino em tempos diferentes, e como eles têm também experiências diferentes, vivências diferentes, cada espírito está num ponto de evolução que não é necessariamente o seu tempo de existência no universo. Depende muito do seu grau de eficiência na evolução. Mas o fato é que cada um dos espíritos está no seu caminho evolutivo, evoluindo do seu jeito, no seu tempo. E por isso nós temos que
tolerar, sendo paciente e tolerante com os demais espíritos, que todos estão evoluindo. Alguns de nós somos melhores em alguns aspectos, porque tivemos experiências que nos permitiram ser melhores naquele aspecto, mas somos piores em outros aspectos que outros espíritos, porque não tivemos oportunidade, ou se tivemos, não fomos felizes em aproveitar as oportunidades de aprendizado. Então, como ninguém é melhor que ninguém de maneira absoluta, nós temos que sermos tolerantes e pacientes com os demais caminhantes na estrada evolutiva. Então, por isso que existem ordens de espíritos que são níveis, né, de manifestação. Kardec colocou aí espíritos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, mas com uma classificação genérica. Ele mesmo coloca no texto que é só um esboço, porque essa classificação não é estanque, né? Ou seja, um espírito ele não é imperfeito e de repente vira espírito bom. Ele não é um espírito bom e de repente vira um espírito puro. Ou seja, existe, na verdade, uma área cinzenta que serve de intermeio entre as diferentes ordens de espírito. O espírito não dá um salto, não é que, de repente, um espírito imperfeito vira um espírito bom, ou um espírito bom, de repente, vira um espírito puro. Existe uma graduação, ou seja, é linear a evolução do espírito, ele não dá saltos. Mas, para efeitos didáticos, né, essa classificação não deixa de ser relevante. No capítulo 2, ele fala da encarnação, do processo encarnatório, da sua finalidade, como a coisa acontece. Ele fala aí, no caso aí, então, do perispírito, que é a forma que o espírito utiliza para construir a máquina biológica, o corpo físico de manifestação. O perispírito, ele é a forma que a consciência, que o espírito utiliza para criar os seus diferentes corpos nos diferentes planos existenciais, incluindo, no plano físico, o perispírito que dá molde ao corpo físico. No capítulo 3, Kardec nos fala aí da questão da reencarnação, mas como se dá o processo, né, da morte física, né? Ou seja, como se dá essa passagem, que depois, né, no livro Céu e Inferno, é melhor detalhado. Ele comenta, né, que, a princípio, o espírito, quando faz a passagem, ele não percebe que fez a passagem, ele continua ainda numa espécie de sonho, onde ele ainda está vivo, e aí, quando ele acorda do sonho, é que ele percebe que fez a passagem. Mas boa parte dos espíritos não aceita e se lamenta profundamente de ter feito a passagem, e aí sofre, né, pela passagem, pelo ter perdo o acesso à matéria, aos entes queridos, e aí, quando ele volta a dormir, ele volta a sonhar que está vivo e tudo bem. Enquanto ele não aceita a passagem, ele fica nesse estágio, né, de sonhar que está vivo. E isso pode demorar meses, anos, dezenas de anos, dependendo do grau de conexão do espírito com a matéria. Ele fala aí, então, das pluralidades de existências, né, que o espírito, então, ele tem várias existências no plano material, justamente para usar o plano material como uma forma de purificar, de refinar o espírito. No capítulo 6, ele fala um pouco de como é a vida do espírito nos planos espirituais, e aí ele fala dos espíritos errantes,
que são aqueles espíritos que estão no baixo astral, que é o plano existencial imediatamente superior ao plano físico, e como eles se manifestam nesse plano astral, como se dá o retorno à vida física, ou seja, aí ele fala do processo de nascimento, como isso ocorre, no capítulo 7 do segundo livro. No capítulo 8, ele fala da questão do dormir, do sono, dos sonhos, da emancipação da alma, aonde o espírito, né, abandona, entre aspas, o corpo físico, que dorme, e ele vai para o astral. Na verdade, eu coloco ele, entre aspas, esse abandono, que enquanto existe energia vital suficiente para o espírito manter a máquina biológica, o corpo físico em funcionamento, ele sempre tem um cordão, conhecido como cordão de prata, que conecta o espírito, essa consciência, ao corpo físico. Só que esse fio de prata, ele é inextensível, né? Ele pode se expandir de maneira indefinida, então o espírito fica livre e pode fazer as famosas viagens astrais, guiado ou não, consciente ou não, dependendo do grau evolutivo do espírito. Então, Kardec, né, no livro 8, ele nos brinda com esse conteúdo, né, oferecido pelos espíritos que o ajudaram na codificação. No 9, ele fala como se dá a intervenção dos espíritos desencarnados no plano material. Então, ele coloca aí que os espíritos encarnados eles não conseguem agir diretamente no plano material porque eles não têm corpos físicos, mas eles conseguem influenciar para o bem ou para o mal os espíritos que estão encarnados. E tudo é uma questão de sintonia. No capítulo 10, ele fala dos espíritos que se ocupam em missões para ajudar os espíritos que estão encarnados, para que haja um salto qualitativo de consciência. Então, aí acontece, de tempos em tempos, de espíritos, inteligências superiores, espíritos muito evoluídos, encarnarem no plano material com missões, como Jesus, representando o divino, ser aí, de uma certa forma, um embaixador do divino, trazendo visões, consciências, ciências, ensinamentos que permitem com que os espíritos que estão vivendo naquele determinado espaço-tempo tenham um salto de consciência e, com isso, né, agiliza, aumenta a velocidade de evolução daqueles espíritos naquela experiência na matéria. E aí começa, né, no capítulo 11, para finalizar o capítulo 2, aí ele falar, então, como é a relação ética-moral dos espíritos, dependendo do reino aonde eles estão evoluindo. No reino mineral, o espírito meio que dorme, ele está conectado à consciência coletiva, mas ele ainda não tem consciência, então, de si próprio. Ele tem, então, percepções do universo que lhe cerca, mas ele não consegue interagir. Já no reino vegetal, o espírito já tem uma consciência maior que lhe permite, por exemplo, fazer com que suas raízes procurem água, que suas folhas procurem luz do sol, que possa definir mecanismos de alimentação, reprodução, proteção, mas ainda com limitação, e a principal, de não ter ainda uma consciência individualizada do espírito, né, ainda está vinculado a uma consciência coletiva. No reino animal,
o espírito já tem uma liberdade maior, ele já pode exercitar o seu livre-arbítrio, porque ele não está mais preso à mãe Gaia, mas ele ainda, né, dependendo da onde ele começa a ter experiências, ele ainda fica conectado muito à consciência coletiva. À medida que ele evolui no reino animal, a partir dos animais mais simples, né, em direção aos animais mais complexos, aos mamíferos, principalmente superiores, ele vai ganhando aí uma liberdade maior de vida, independente da consciência coletiva, e com isso vai ganhando uma consciência individualizada, que a gente já percebe no mamíferos, né? O reconhecimento da sua própria existência, já escolhendo a sua parceiro de vida, defendendo a sua prole, defendendo o território, ou seja, já tem aquele desejo, aquele sentimento, aquela vontade, né, de se conectar, né, não só à matéria, mas espiritualmente aos demais pares que compartilham aquela vida. Só no homem é que esses conceitos éticos morais ganham um outro status, porque no homem o espírito ganha consciência plena de si próprio, então ele pode usar ainda de uma forma mais livre o seu livre-arbítrio. Então aí ele já começa a desenvolver aquilo que a gente chama de karma. Porque nos animais, no reino animal, como ele ainda não tem uma consciência de si próprio, de maneira plena como tem o homem, ele praticamente não desenvolve karma, porque ele ainda está muito preso à questão dos instintos, né, da consciência coletiva, né, da vida que ele leva naquele plano, naquele reino animal. E assim, então, à medida que o espírito evolui através dos diferentes reinos, através dos diferentes planos existenciais, ele vai, então, ganhando um vislumbre diferente, né? Tanto moralmente como eticamente. Bem, indo agora em direção ao livro 3. O livro 3 é onde é apresentado leis divinas, leis universais de caráter moral. Então, existem as leis divinas, universais, científicas, que governam o universo o universo material, mas que valem de maneira plena, porque são leis divinas para toda a criação. E tem as leis morais, onde Kardec compila nesse livro 3 do Livro dos Espíritos as principais leis morais que ele teve acesso através dos espíritos. Ele mesmo coloca que não esgota as leis divinas e universais, mas que é uma boa lista. Né? Então, nós temos aí o conceito do que é uma lei divina, o que é uma lei natural. Depois ele lista 10 leis, né? Lei da adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. E aí ele complementa, né, com a perfeição moral como um espírito que respeita, conhece e respeita todas as leis anteriores. Então, nós temos aí a lei da adoração e do trabalho, que tem a ver com a relação com o divino. Aí nós temos a lei da reprodução, conservação e destruição, que tem a ver com a criatura, com o ser. E nós temos aí as leis, né, da sociedade, progresso, igualdade e liberdade, que tem a ver com a sociedade, com o ser, com a criatura vivendo em grupo.
E depois nós temos aí a lei da justiça, amor e caridade como a lei, né, que abarca as anteriores. Uma lei que está vinculada ao universo que nos cerca. Então, ele começa, em cada um desses capítulos, são 12, a descrever cada uma dessas leis. Então, no capítulo 1, ele vai falar sobre a lei divina natural, ele vai dizer o que é a lei divina. Né? No capítulo 2, ele vai falar sobre a lei da adoração e assim por diante. Né? Então, no capítulo 1, ele vai definir lei divina, lei natural. É uma lei que vale em todo o tempo e espaço, para toda a criação, é perfeita, não tem exceção. Não tem interpretação, porque não é uma lei humana. É uma lei perfeita, eterna, imutável. Quer queiramos, quer não, estamos sobre seu jugo. E aí ele começa, então, a lei da adoração, que tem a ver da relação da criatura com o divino, tem a lei do trabalho, é a lei que nos diz que, quer queiramos, quer não, nós usinamos, processamos energia, e que então temos que a ideia de evoluir é aprender a utilizar essa energia da melhor maneira possível, porque a lei do trabalho nos diz que nós gastamos energia até dormindo, então devemos valorizar a oportunidade de estar na matéria para gastar essa energia de maneira otimizada. Nós temos a lei da reprodução, aí já tem a ver com a criatura e não com a relação com o divino. Né? Então, nós temos a lei da reprodução, da conservação e da destruição. Ou seja, lei da reprodução, né? Que nos diz que a reprodução é algo normal, faz parte do viver, e essa reprodução não significa que necessariamente que todo espírito tem que dar passagem a outro espírito, oportunidade para outro espírito na matéria, mas que ele tem que, se ele não faz isso pessoalmente, ele tem que permitir colaborar para que essa lei esteja ativa, para que haja a reprodução, porque a reprodução é que permite com que os espíritos tenham acesso a experimentar a matéria e, com isso, evoluir. A lei da conservação, né, que é aonde toda a consciência, né, que se manifesta através do fluido vital na matéria, que é o fluido universal condensado, tenta sobreviver. De maneira inconsciente, até a consciência habitando um corpo quer viver, quer se conservar na matéria para vivenciar, comprovar aprendizados. E a lei da destruição, ou seja, todos nós temos um prazo de validade. Todos nós temos um período para vivenciar na matéria. E quer queiramos, quer não, né, iremos um dia fazer a passagem. É inevitável a morte física. Mas nós temos que entender que essa lei de destruição não está só conectada com a morte. É que tudo se recicla neste universo que nos cerca no plano material. Tudo se recicla, justamente para nessa reciclagem, nessa renovação, permitir, né, múltiplas experiências na matéria. Isso acontece, inclusive, né, a nível galáctico, a nível estelar. As estrelas se reciclam, têm tempo de vida, as galáxias, inclusive. Bem, e agora começam, então, as leis que têm a ver com a vida em grupo. Então, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade e a lei da liberdade. Kardec dedica um capítulo para analisar cada uma dessas leis. Então, repare que ele vai a fundo na explicação da importância dessas leis naturais, dessas leis universais. Bem, e ele termina, então, falando da lei divina, né, que tudo abarca, a última lei, a 10ª lei, a lei da justiça, amor e caridade. Né? O divino é amor.
Caridade é o amor materializado, amor colocado em prática. E a justiça divina, como é perfeita, né, nós devemos aceitar, mesmo que não entendemos a sua aplicação, porque é perfeita, porque ela é resultado, né, da aplicação da lei da causa e efeito. Então, a justiça atua o tempo todo, fazendo com que o efeito, para o bem ou para o mal, seja sempre aplicado como forma da aplicação da justiça. E ele termina, então, né, com a questão da perfeição moral, que todos nós devemos trabalhar os nossos defeitos para que virem virtudes, e devemos trabalhar os nossos vícios para que vivam, se transformem, se convertam em bons hábitos, para que assim, né, possamos evoluir de uma forma mais rápida, nos refinar o nosso espírito de uma forma mais rápida. E assim acaba, então, o capítulo 3. No capítulo 4, ele já nos fala, né, das esperanças e consolações. Ele fala já dos efeitos de nossas ações, das consequências que nos atingem mediante as nossas obras, que é o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. Ele fala, né, das penas e gozos terrenos. Esse livro 4, ele detalhou no livro O Céu e o Inferno. Então, ele coloca aí a ideia, né, que céu e inferno, na verdade, são estados de consciência, né, que o próprio espírito cria como efeito de suas obras, de sua manifestação, tanto no plano material como no plano imaterial, porque nós evoluímos o tempo todo, né, de todas as formas possíveis. E que, na verdade, não existe castigo e não existe perdão, né, no sentido do divino nos castigar ou nos perdoar. O divino não nos castiga, mas o divino também não nos perdoa. O castigo, que nós julgamos como castigo, é um efeito das nossas próprias obras, por estarmos desalinhados com as leis universais. Basta, então, que nós, num ato de contrição, nos alinhemos com essas leis para que deixemos de sermos castigados. E aí, alinhado com essas leis, nós podemos até dizer que estamos sendo perdoados e talvez até abençoados. Porque se nós estamos alinhados com essas leis universais, nós estamos nos manifestando de maneira plena, que nós estamos em sintonia com as leis universais. Então, nós estamos otimizando, maximizando a nossa capacidade de se manifestar. Já quando estamos desalinhados com essas leis, nós nos damos mal. Ou seja, de uma forma resumida, a nossa vida que levamos, cada um de nós na matéria, é produto, é resultado dos nossos méritos e deméritos. Não é culpa de ninguém, são nossas escolhas, são nossas ações. Então, o que temos, o que somos, é por nossos méritos e deméritos. Se algo não está ok, nós devemos descobrir o que e por que não está ok e nos alinharmos com as leis universais para que fique tudo ok. E assim possamos caminhar de uma forma melhor na matéria. Conclusão, né? Aquelas reuniões lúdicas para diversão,
que Kardec, pelo menos assim, imaginava no início, na verdade, foi o mote que fez com que toda uma ciência fosse criada a partir daí. A ponto do Arthur Conan Doyle, o, o famoso escritor do Sherlock Holmes, e que fez um livro que recomendo a leitura, História do Espiritismo, colocar que na época de Kardec houve uma verdadeira invasão do mundo pelos espíritos desencarnados, justamente porque, na visão do Arthur Conan Doyle, ele era o momento que a humanidade estava preparada para receber essas informações, começar a receber essas informações. Existem outras explicações. Por que a revelação divina e científica que Kardec teve acesso e codificou para nós também, temos acesso a essa informação, foi surgida em meados do século XIX, e não no século XVIII, ou XVII, ou XX. É porque no século XIX é que houve as condições de consciência humana, consciência coletiva humana, para receber essas informações. Essa é uma outra visão. Existem outras explicações, que é, por exemplo, a perda do poder político de controle sobre a sociedade das igrejas, né, cristãs da época. Com a separação da igreja do Estado, elas perderam o poder e, assim, permitiu com que novas ideias fossem aceitas e trabalhadas, estudadas, desenvolvidas pela sociedade. Enfim, o fato é que aquelas reuniões que Kardec achou que não tinham valor foi o ponto, o chute inicial que deu início à ciência espírita e à doutrina espírita, que é dinâmica, né? Permitiu a confecção do Pentateuco da doutrina espírita, onde Kardec foi o codificador, mas que não fechou o seu conteúdo. Não são livros sagrados, são livros de referência. Mas é que é o ponto de partida para tudo que vem depois. Ou seja, se vier algo que conflite com a doutrina espírita estabelecida por Kardec, nós devemos usar os métodos de Kardec para verificar se é doutrinário ou não. Ou seja, não é porque está no Livro dos Espíritos que é verdade absoluta. Mas se surgir algo, seja que por psicografia, ou por psicofonia, ou por um outro fenômeno mediúnico, um outro meio mediúnico, uma informação que conflite ou que acrescente uma visão diferenciada do que está no Pentateuco, nós temos que utilizar os métodos desenvolvidos por Kardec, a ciência espírita desenvolvida por Kardec, o método CUI, Controle Universal dos Ensinamentos dos Espíritos, para, assim, poder validar essa informação e, a partir desse instante, começar a pertencer, né, à doutrina. Se não for assim, né, nós podemos até aceitar, mas é de cunho particular. Nós não podemos dizer que faz parte da doutrina espírita. Aí é uma verdade particular nossa, que nós não devemos impor a nenhum outro. Na próxima aula, a gente vai justamente estudar essa metodologia que Kardec desenvolveu para permitir que a doutrina espírita tenha seu conteúdo dinâmico, de forma que, mesmo sendo dinâmico, expansível, evite, né, as maquinações, as construções humanas que acabam por criar mistificações, idolatrias, dogmas, enfim, falsas verdades.
E é isso, né? Ah, aqui, né, tá então a nossa referência básica do, da nossa aula, né? Lembrando que o conteúdo também do livro Espiritismo, Primeiros Passos, também é referência para essa aula. E na próxima aula nós vamos estudar, então, o, o método de Kardec para desenvolver essa ciência espírita, a nossa doutrina espírita. Bom, espero, né, que eu tenha sido claro, que eu tenha conseguido passar as informações que são relevantes, de forma que o livro dos Espíritos não seja, né, algo intratável, né, para se ler. Ou seja, espero que eu tenha conseguido motivar a que cada um de vocês possa ter interesse em ler o Livro dos Espíritos, porque ele é a nossa referência primeira. Bem, que todos, né, fiquem bem e tenham aí dias de muita paz e muito amor. Que assim seja.